Hoje vamos mergulhar em um tema que intriga a humanidade desde o princípio dos tempos. Um assunto que gera tantas dúvidas, tantos questionamentos e que toca o coração de todos nós. Prepare-se para uma jornada espiritual enquanto exploramos o que acontece quando o espírito sai do corpo de uma pessoa. Você já se perguntou: para onde vamos após a morte? Existe vida após a partida terrena? O que a Bíblia realmente diz sobre a separação entre corpo e espírito? Será que podemos nos comunicar com aqueles que já partiram? E o que dizer sobre as experiências de quase morte que algumas pessoas relatam? Essas perguntas nos perseguem, não é mesmo? Elas tocam o âmago de nossa existência, desafiam nossa fé e nos fazem refletir sobre o propósito de nossa jornada aqui na Terra. Mas não temam, meus amados, pois a palavra de Deus é nossa luz, nosso guia nessa exploração do desconhecido. Vamos começar nossa jornada com uma passagem poderosa de Eclesiastes 12:7, que nos diz: "E o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu." Essa escritura nos revela uma verdade fundamental. Nosso corpo é temporário, mas nosso espírito é eterno e pertence a Deus. Mas o que isso realmente significa? Como podemos entender esse processo misterioso da separação entre corpo e espírito? Vamos desvendar isso juntos, passo a passo, à luz das Escrituras Sagradas. Primeiro, precisamos entender que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1:27. Isso significa que temos uma natureza tripartite. Somos corpo, alma e espírito. O corpo é nossa parte física, a alma abrange nossa mente, vontade e emoções, e o espírito é nossa conexão direta com Deus. Quando a Bíblia fala sobre a morte, frequentemente usa a metáfora do sono. Em 1 Tessalonicenses 4:14, Paulo escreve: "Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele." Esse dormir não se refere a um estado de inconsciência, mas sim à separação temporária entre o corpo e o espírito. Agora, vamos mergulhar mais fundo. O que realmente acontece no momento em que o espírito deixa o corpo? A Bíblia nos dá vislumbres preciosos desse momento. Em Lucas 23:43, Jesus diz ao ladrão arrependido na cruz: "Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso." Isso sugere que, para os que creem, há uma transição imediata para a presença de Deus após a morte. Mas e quanto àqueles que não aceitaram a Cristo? A Bíblia fala de um lugar de espera, um estado intermediário. Em Lucas 16:19-31, Jesus conta a parábola do rico e de Lázaro, que nos dá uma visão do que pode acontecer após a morte. Vemos que há uma separação clara entre os justos e os injustos, com um abismo intransponível entre eles. É importante entender que esse estado intermediário não é o destino final. A Bíblia ensina sobre a ressurreição dos mortos e o julgamento final. Em Apocalipse 20:12-13 lemos: "E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras." Mas voltemos ao momento da separação entre corpo e espírito. Muitos se perguntam: é possível ter consciência desse momento? Existem relatos de experiências de quase morte que parecem sugerir que sim. Embora devamos ser cautelosos com tais relatos, não podemos ignorar completamente essas experiências. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12:2-4, fala de uma experiência extraordinária. "Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar.
Isso nos mostra que experiências espirituais profundas são possíveis, mesmo que nem sempre possamos compreendê-las plenamente. Agora, meus amados, é crucial entender que, embora essas questões sejam fascinantes, nosso foco principal deve estar em viver uma vida que agrade a Deus. Em Filipenses 1:21, Paulo declara: "Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho." Esta deve ser nossa atitude, viver plenamente para Cristo, sabendo que nossa eternidade está segura nele. Mas e quanto àqueles que partiram? Podemos nos comunicar com eles? A Bíblia é clara em sua proibição de tentar contatar os mortos. Em Deuteronômio 18:10-12 lemos: "Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor." Isso não significa que nossos entes queridos que partiram estão perdidos para sempre. Para aqueles que morreram em Cristo, há a promessa gloriosa da ressurreição. Em 1 Coríntios 15:51-52, Paulo nos dá esperança. "Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados." Essa promessa de ressurreição e vida eterna deve nos consolar e nos motivar a viver vidas santas e dedicadas a Deus. Em 1 João 3:2-3, somos lembrados: "Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro." Enquanto refletimos sobre essas verdades profundas, é importante lembrar que o amor de Deus transcende a morte. Em Romanos 8:38-39, Paulo declara com convicção: "Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor." Esta é a nossa âncora, nossa esperança inabalável. Não importa o que aconteça, quando nosso espírito deixar nosso corpo, podemos ter a certeza de que o amor de Deus nos acompanhará. Mas, meus queridos, não podemos falar sobre a separação entre corpo e espírito sem abordar a importância de estarmos preparados. Jesus nos adverte em Mateus 24:44. "Por isso também vós estai apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis." Não sabemos o dia nem a hora em que seremos chamados à presença do Senhor. Por isso, devemos viver cada dia como se fosse o último, em santidade e temor a Deus. Como então devemos viver à luz dessas verdades? A Bíblia nos dá diretrizes claras. Em Gálatas 5:22-23, somos chamados a cultivar o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Estes são os atributos que devem caracterizar nossas vidas enquanto aguardamos o momento de nossa partida. Além disso, somos chamados a compartilhar o Evangelho, a boa nova de salvação em Jesus Cristo. Em Marcos 16:15, Jesus nos comissiona: "E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura." Cada dia que temos nesta terra é uma oportunidade de impactar vidas para a eternidade. Meus amados, enquanto contemplamos essas verdades profundas sobre a separação entre corpo e espírito, lembrem-se, nossa vida aqui é apenas o começo. É uma preparação para a eternidade. Como Paulo diz em 2 Coríntios 4:17-18, porque a nossa leve e momentânea tribulação
produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Que possamos viver cada dia com a eternidade em mente, sabendo que um dia nosso espírito deixará este corpo terreno para entrar na presença gloriosa de nosso Senhor. Que essa expectativa nos motive a viver vidas santas, cheias do amor de Deus e dedicadas a seu serviço. E lembrem-se, meus queridos irmãos e irmãs, estas verdades que compartilhamos hoje são apenas a ponta do iceberg das riquezas infinitas da Palavra de Deus. Há tanto mais para explorar, tanto mais para aprender. Se este vídeo tocou seu coração, se você deseja continuar essa jornada de descoberta espiritual, por favor, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Cada semana trazemos novas revelações da Palavra de Deus, explorando temas profundos que tocam nossas vidas e nos aproximam do coração do Pai. E mais do que isso, queremos ouvir você. Deixe nos comentários sua opinião sobre o que discutimos hoje. O que você pensa sobre a separação entre corpo e espírito? Você já teve alguma experiência que o fez refletir sobre esse tema? Suas dúvidas, suas percepções são valiosas para a nossa comunidade. Lembre-se, estamos juntos nesta jornada de fé. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Até o próximo vídeo e que Deus os abençoe abundantemente.